Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os desafios do direito ante algumas leis e até códigos que foram construídos há mais de 70 anos. E também como interpretar uma lei e o fato e garantir a segurança jurídica de uma decisão. O nosso entrevistado é o juiz Fernando Amando Ribeiro, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. É também doutor em Filosofia do Direito pela UFMG e professor da PUC Minas em Hermenêutica e Teoria Geral do Estado. Doutor Fernanda, a questão que ficou no bloco anterior sobre essa questão da insegurança jurídica, afinal de contas, o ato de interpretar, ele é um ato de conhecimento ou ele obedece à vontade do magistrado, do operador de direito? Orion, eu não tenho dúvidas em dizer que ele deve ser um ato de conhecimento. E esse é uma questão muito importante para os nossos dias, porque se você pegar a Constituição brasileira atual, ela tem um dispositivo que diz que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. Esse dispositivo que está na nossa Constituição de 88, ele é um dispositivo que se casa muito bem com esses novos postulados do movimento contemporâneo a que me referi, do pós-positivismo. Em que medida que ele se casa? Na ideia de que a legitimação das decisões judiciais, ela não pode estar, senão, ou deve estar principalmente na fundamentação. Ou seja, nós chegamos num ponto em que não mais podemos sustentar uma legitimação de decisões ou de normas que seja apenas autoritativa, ou seja, que seja apenas com base na autoridade que a sustenta. Não, se nós queremos construir uma ideia de Estado democrático de direito, que é um postulado constitucional também, a ideia da fundamentação, ou de dar as razões pelas quais eu decido, ela passa a ser fundamental, para que haja exatamente, veja, a possibilidade da argumentação, contra-argumentação e questionamento, né, perene, ou pelo menos dentro de uma certa margem de limites amplos, dessa própria decisão. E essas razões estão fincadas na lei e também na realidade em que se vive. E na própria realidade dos casos que são trazidos à apreciação. Por quê? Essa é uma questão. A atualização da lei da qual você falou e que é tão importante, ela nunca pode se dar de uma forma abstrata apenas. Ou seja, eu nunca posso pretender atualizar uma lei apenas com base naquilo que supostamente imagino serem os anseios ou os valores de um tempo. Não é mais isso coerente. Essa atualização, se for se dar, ela tem de se dar dentro de um contexto que é o contexto processual, o contexto de uma ação, o contexto em que esse intérprete, juiz, vai ser chamado como co-intérprete, porque há também outros intérpretes atuando, as partes, seus representantes. Isso, doutor Fernando, não se pode nem dizer que isso afeta o direito de defesa, porque a pessoa, aquela parte insatisfeita, pode recorrer de uma decisão que não lhe agradou na primeira instância, ela pode buscar na segunda instância correção disso. Assim, e eu até acresceria que isso fortalece o direito de defesa, porque na medida que as decisões sejam dadas com base, e deixem escancarado, deixem explícito e bem fundamentadas as razões pelas quais se decide, isso torna a decisão melhor questionável ou melhor aceitável. Confirmada isso fortalece, ou não, né? Portanto, o direito de defesa. Muito bem. Eu vou chamar agora os estudantes, os universitários, para me ajudar a entrevistá-lo, que é da Faculdade Milton Campos. A primeira pergunta é da Camila, por favor. As relações entre as pessoas estão ficando cada vez mais complexas. O juiz, quando vai decidir o caso concreto, ele muitas vezes não se baseia só na lei puramente. Como se manifesta a filosofia nesse aspecto de aplicar a lei no caso concreto? Essa pergunta é muito boa, Camila. Você toca aí num ponto fundamental que é esse estudo da filosofia do direito hoje nos cursos universitários e sua inserção hoje também nos concursos públicos, através de uma resolução do CNJ. A razão de ser desse convencimento da importância da filosofia do direito é exatamente fornecer a ela, ou poder fornecer a ela, uma teia, um pano de fundo no qual se tece e se constrói as argumentações jurídicas. Como nós chegamos à conclusão, e como recentemente as escolas chegaram à conclusão de que a lógica jurídica não é uma lógica formal, mas sim uma lógica argumentativa,
e que o raciocínio jurídico não é um raciocínio dedutivo, silogístico, mas é um raciocínio dialético em que tanto concorrem fatos concretos quanto concorrem princípios, nós sabemos que o raciocínio do jurista ele passa a recobrar e a exigir a importância de um fundamento e de uma trama de elementos que são normativos, que são factuais, para compor as suas decisões e as suas interpretações. Nesse sentido, o estudo da filosofia, ele mostra-se fundamental. E é por isso a sua importância hoje e a sua inserção. Não apenas como uma matéria que agrega cultura, não apenas como uma matéria que agrega conhecimentos históricos ao estudante de direito e ao jurista, mas como uma matéria que agrega densidade à própria linguagem jurídica, que permite aos operadores jurídicos, aos estudantes, aos juristas em geral, ter maior compreensão dos postulados linguísticos com os quais lidam. Ou seja, nós sabemos que, afinal de contas, as normas que se traduzem em linguagem, elas exigem, para uma correta interpretação, uma densificação de seus postulados. Vale dizer, se você tomar decisões recentes do Supremo, por exemplo, né, a recentíssima decisão relativa à DPF 54, do aborto dos anencéfalos, tão falada, se você fosse perguntar, não tem como você decidir uma decisão, um caso como aquele, sem uma densificação muito grande do que é a vida humana, né? Do que é a dignidade humana. E para isso você precisa, quanto mais você tiver filosofia, melhor será, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de saber do senhor, como um juiz militar, qual a diferença na aplicação da filosofia do direito no âmbito da justiça militar e da justiça comum. Francine, a filosofia do direito ela não é propriamente utilizada, mas, como eu disse, ela conforma-se uma trama de conhecimentos que possibilita que o operador jurídico melhor decida, porque melhor densifique a própria linguagem jurídica. Nesse sentido, eu acredito que a sua aplicação ela não deve ser distinta em nenhuma área do direito. Pelo contrário, qualquer setor da justiça especializada deve utilizar-se, ou todo intérprete deve valer-se da filosofia para fornecer fundamento, para fornecer base para a grande questão que é a questão da hermenêutica, que é a questão da compreensão e aplicação do direito. Nesse sentido, a questão da correção, ou seja, a busca por uma resposta correta, a busca pela justiça, em última análise, no caso concreto, ela é algo que deve-se à filosofia do direito. Afinal de contas, é ela que reflete sobre a justiça. Muito bem. Agradecer, então, a participação dos estudantes da Faculdade Milton Campos, a Camila e a Francine. Agora, doutor Fernando, nós falamos, então, da questão do recurso, né? Mas há também advogados, algumas partes, que abusam do recurso, do expediente dos recursos. Isso também tem que ser interpretado? Aí nós estamos aí diante hoje de uma reforma, mais uma reforma no Código de Processo Civil, cujo um dos postulados é exatamente essa diminuição da quantidade de recursos hoje previstos no sistema processual. Sem querer entrar nessa celeuma, né, do direito processual que move aí, né, várias questões importantes, o fato é que nós temos um princípio constitucional, que é o princípio da ampla defesa, que jamais pode ser esquecido. E nós não podemos nos esquecer que as decisões jurisdicionais, como eu disse, elas devem ser construídas com base em uma racionalidade demonstrada. Para tanto, acredito que, a princípio, quanto mais pudesse concorrer para questionar e colaborar e construir coletivamente essa decisão, mais democrático tenderia a ser. A grande questão que se coloca é exatamente a questão do limite temporal. Né, e essa questão é um drama, né, para os operadores jurídicos que tenta ser hoje. A gente volta a falar sobre isso no próximo bloco. Eu gostaria também que o senhor analisasse um pouco para a gente também sobre o papel da filosofia do direito, como o senhor destacou há pouco também, e analisasse para a gente a formação, a preparação do operador de direito. A gente volta então em instantes no próximo bloco.